noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais um domingo que nós estamos na casa do Senhor, na presença dEle. Gratos a Ele por mais um dia, gratos a Ele por mais uma semana. Nos alegramos em Deus, porque nós estamos nessa casa para bendizer, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Você que trouxe a palavra do Senhor, eu convido você a abrir no livro de Salmos, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Salmos 18, 1 e 2. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Salmos, capítulo 18, versículo 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém? Glória a Deus. Palavras de Davi ao nosso Deus. Grato, com o coração grato ao Senhor, por livramentos que Deus havia dado à sua vida, dos seus inimigos, da perseguição do rei Saul contra a sua vida. E ele diz ao Senhor, o Senhor, fortaleza minha, meu rochedo, meu lugar forte, o meu libertador. Deus é tudo isso para nós. E que essa semana, assim como Davi declarou essas palavras ao Senhor, que nós possamos também, durante toda a semana, declarar ao nosso Deus que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso rochedo forte, a nossa salvação. Ele é o nosso alto refúgio. Amém? Vamos orar ao Senhor, já proferir a nossa primeira oração ao Senhor aqui nessa noite. Como eu disse, com o nosso coração grato ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que o Senhor sempre faz por cada um de nós. Amém? Feche os seus olhos, eleve seu pensamento a Deus neste momento e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em Tua presença, Senhor, aqui nessa noite nós nos colocamos em oração, com o nosso coração grato ao Senhor, Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, por todas as coisas que o Senhor fez no dia de hoje, por todas as coisas que o Senhor irá fazer durante essa semana. Estamos aqui, Senhor, consagrando a nossa semana ao Senhor, a nossa vida, a nossa família e tudo que temos, meu Pai. Porque o Senhor é o único Deus que é digno, Senhor, de receber a oferta, mas também a nossa oração. Que o Senhor atenda a cada um de nós, mas que o Senhor se faça presente aqui, recebendo a nossa adoração e o nosso louvor ao Teu nome. Que nós possamos levantar o nome do Senhor aqui em louvor, entronizando ao Senhor, engrandecendo ao Rei do Universo, ao Senhor Todo-Poderoso, que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos se sujeitam ao Teu nome, todos se rendem diante de Ti, porque não existe outro como o Senhor. Nós Te adoramos e clamamos pela Tua presença e a presença do Teu Espírito Santo conosco aqui neste lugar. Que assim seja desde o momento em que nós clamamos, até o final desta reunião, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor que já está aqui neste lugar, já está aqui nessa casa. Glória a Deus. Ele seja exaltado por cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Que nós possamos engrandecer ao Senhor. E que nós possamos nos render diante dEle. Que nós possamos nos diminuir para que cresça o Senhor. Para que as pessoas vejam Cristo em nós. E que Ele seja o centro de todas as coisas. Que Ele brilhe através de nós, em nome de Jesus. Quando
quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão, no teu poder. Pode para encerrar, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder, como na mão do teu poder, como na mão do teu poder. Jesus. Aleluia. Que nessa noite o Senhor venha quebrar todo o orgulho que há em nós. Toda a prepotência, toda a arrogância, tudo aquilo, Jesus querido, que nos faz olhar o Senhor, não como o Senhor é. Tira de nós, Senhor. Que diminua cada um de nós para que cresça o Senhor. Que nós possamos dar a devida honra a Ti, Senhor. Que nós possamos dar o devido respeito ao Senhor. Por quem Tu és. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és um Deus poderoso. E que nós, Jesus querido, não venhamos ser como Naamã. Que mesmo sendo uma pessoa de muita autoridade, não reconheceu que o Senhor era muito maior do que ele. Que a autoridade do Senhor era muito maior do que a dele. Que existia um Deus que poderia fazer aquilo que a medicina não poderia fazer. E o Senhor o fez. Pela Tua palavra, Senhor, se cumpriu sobre a vida de Naamã. Assim como o Senhor disse ao profeta, assim foi feito. Que nós possamos crer, Senhor, em Ti. Crer no Teu poder. Crer em quem Tu és. Que os nossos olhos muitas das vezes não veem, mas que nós possamos ter a nossa fé convicta, que mesmo que os nossos olhos não contemplem, o Senhor está fazendo. O Senhor é um Deus que faz. O Senhor é um Deus fiel. Quebra dentro de nós tudo aquilo que nos impede de chegar a Ti, com o nosso coração aberto, com os nossos olhos atentos no Senhor. Quebra o nosso orgulho, Senhor. E faz de nós Deus adoradores. Faz de nós adoradores do Senhor, até que o Senhor venha nos buscar. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aplauda o Senhor, igreja. Toda a honra seja dada a Ti, Deus. Toda a honra seja dada a Ti, Senhor. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você entrou aqui nesta casa para adorar? Para render a sua melhor adoração e louvor ao Senhor? Então vamos adorar aquele que vive. Que nós possamos ser levados a um lugar de adoração esta noite, aonde a nossa alma possa declarar o quanto nós precisamos de Deus e o quanto o Senhor é o amado das nossas vidas. Leva-nos a um lugar de adoração esta noite, Jesus. E que a nossa adoração chegue ao Senhor, que não fique apenas aqui neste lugar, mas que chegue ao trono do Senhor com cheiro suave. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Leva-me, Espírito, leva-me.
Te entregamos tudo que temos e tudo que somos, ó Pai. Oh, Senhor, nada do que nós temos nos pertence, tudo é teu, Senhor, porque tudo veio de ti. Foram as tuas mãos que nos abençoaram, foi as tuas mãos, Jesus querido, que derramou unção sobre nós, que nos deu, Jesus querido, todas as bênçãos que temos. As dádivas, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, tudo é do Senhor, tudo vem de ti. Tudo que nós temos, Jesus, é teu. Então nós consagramos a ti, consagramos ao Senhor todos os nossos bens, toda a nossa vida, toda a nossa família, a obra das nossas mãos, tudo é consagrado ao Senhor. Os nossos dons, os nossos talentos, tudo é teu, Senhor, para a tua glória, para exaltar o Senhor, que não existe outro, soberano, justo e fiel, só tu és Deus. Aleluia.
guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Se você sabe, cante ao Senhor. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Completa a tua obra em nós, Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia, reverência, santificado, Senhor de nós. Aleluia, tua presença gloriosa, Jesus, tua presença gloriosa. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Você crê que seu louvor chegou ao trono do Senhor? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, vamos já dar continuidade. E sem perca de tempo, quero passar para os dízimos e ofertas. Você pegue aí na sua mão aquele que você trouxe de melhor para abençoar a obra do Senhor. E depois nós vamos já em seguida ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Pegue na sua mão e vamos orar em nome de Jesus. Pai soberano,
em tua presença, Senhor, em oração. Mais uma vez nos colocamos aqui nessa casa. E em nome de Jesus, nós apresentamos e consagramos ao Senhor dízimos e ofertas trazidos aqui. Que em nome de Jesus, o Senhor abençoe a cada um que contribui com alegria nesta noite. Que o Senhor abençoe, Jesus querido, a obra das mãos, Senhor, de cada um. O trabalho, a família, Senhor, a casa. Que o Senhor prospere em todos os sentidos, em todas as áreas da vida. E também nessa casa. Que o Senhor venha trazer as tuas bênçãos. Que o Senhor venha trazer toda a prosperidade para este lugar. E que essas portas permaneçam abertas para que teu nome seja exaltado, glorificado e propagado, Senhor. Assim nós oramos e graças te damos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Você pode sair aí do seu lugar. Aleluia. E trazer aqui à frente o seu dízimo, a sua oferta, e receber a unção aqui com o diácono Fabiano. Aleluia. Grande é o Senhor. Digno de toda a honra e o nome de Jesus. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar. Como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Que cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir agora neste momento a palavra do nosso Deus. Já chamo o Beto para assumir a tribuna. E que nós possamos dar ouvidos à voz do Senhor esta noite, a palavra de Deus esta noite. Eu creio que aquilo que Deus tem preparado para nós é sempre o melhor, é sempre a melhor porção, é sempre o alimento que nós precisamos. Então não saia deste lugar sem receber este alimento. Amém? Amém, queridos? Amém, queridos? Amém! Amém, achei que dormiram. Graça e paz a todos, amém? Estamos aqui mais um dia na presença do Senhor para louvá-lo e agradecer por tudo o que Ele tem feito por nós. Amém? Desligar o ventilador aqui um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Quem aqui está lutando contra um gigante? Quem tem medo do gigante? Você tem medo do gigante? Ou não? Quem é o gigante seu nessa noite?
Nós vamos ler aqui sobre Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Fabiano, faz favor um pouquinho. Rosana, deixa a Meg vir aqui. Davi era um menino. Ele era pastor de ovelhas do pai dele. Nós sabemos que ele tinha baixa estatura, mais ou menos entre 1,55 m e 1,60 m. O gigante Golias, ele tinha 3 metros de altura. Então, para você entender, era mais ou menos isso. A diferença entre Davi e o gigante Golias. Dá para você entender o que era a coragem e a fé de Davi ao enfrentar um gigante? Nem para acertar um tapa na cara ele não conseguia. Né? Muito menos querer dar um chute na canela e derrubar. Não ia adiantar nada. Mas uma coisa eu sei. Ele tinha um Deus que era mais forte do que todos os deuses que muitas pessoas adoram por aí. Amém? Pode ir, Fabiano, obrigado. Então, queridos, qual é o seu medo nessa noite? Qual que é o gigante aí que você está enfrentando? E você está aí com medo dele? Muitas das vezes é a situação, algo que você não consegue conquistar, algo que você não consegue parar, né? Vamos dizer assim, eu já tive muitos gigantes na minha vida, como os meus vícios, foram por muito tempo gigantes na minha vida, né? E você que tem a sua Bíblia, abra em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 20. Eu vou ler até o 51. Nossa, mas você vai ler tudo isso? Se não quer ouvir a palavra, pode ir embora. Você tem Bíblia aí? Então abra sua Bíblia. Se você não tem, acompanha aqui, ó. Porque, ó, queridos, muitos vão falar, nossa, mas que grosseria, né? Queridos, quando você vai em algum outro lugar, você ouve tantas coisas e não questiona o tempo ou o quanto a pessoa está lendo ou está falando. Agora, quando a gente vem na igreja, a gente quer que o louvor acabe logo. Tudo bem que a gente aqui não é profissional, a gente tem nossas falhas, né? Mas a gente está dando o nosso melhor. E se tem algum profissional aí para assumir a bateria, um teclado e assumir uma guitarra, está livre, né? Mas nós estamos fazendo o nosso melhor para Deus. É o nosso melhor. Apesar das falhas que nós temos, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Não é verdade? Então, vamos ler a palavra. Amém? Vou acompanhar aqui que eu estou meio ceguinho. Então vamos lá. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Jessé, o pai de Davi. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Né? Você que já assistiu algum filme sobre batalhas, né? de grupos de arco e flecha, enfim, né? Espadas, você sabe que eles formavam as linhas, um grupo lá e um grupo aqui. A hora que davam o grito de guerra,
saíam tudo em direção um ao outro e começava, cada um por si. Vamos matar para sobreviver. Amém? Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Do que você está fugindo aí? Qual o seu medo aí? Se analise aí para dentro de você e veja aí, qual é o seu medo nessa noite? Qual é o seu medo que há muito tempo você deveria ter deixado para trás? Qual é o seu medo? Não precisa falar para mim, mas fale consigo mesmo, entregue nas mãos de Deus. Fala, Senhor, nessa noite eu entrego esse meu medo em tuas mãos. Vamos continuar. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e com ele perguntou, por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e o que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Por que ele falou isso? Porque Davi, ele havia sido ungido para ser rei com mais ou menos 14 a 15 anos, bem antes disso. Então os irmãos deles já tinham uma rixa com ele por causa disso. Porque os irmãos dele foram de um a um para ser ungido, para ser rei. Mas nenhum deles Deus tinha escolhido. Deus tinha escolhido Davi. Então eles já tinham isso por causa dessa questão, né? E Davi disse, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? E então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Saul era o rei. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desses filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você.
Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, assim como eu, e fez pouco caso dele. Brincadeiras, tá, irmãos? Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os seus cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor consegue vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os seus pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram o que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Qual é o seu gigante aí? Já pensou? O que você está com medo? Nós olhando para essa palavra, nós vemos que Davi não tinha nenhuma chance diante daquele gigante. Davi era apenas um menino de 14, 15 anos quando ele foi ungido para ser rei. Nessa época que ele lutou contra esse gigante, ele tinha mais ou menos 17 anos. A idade do Nicolas. Para perto de um gigante que já era acostumado a guerrear. Ele era soldado. E não era um simples soldado, gente. Ele era um enorme soldado. Quem via ele saía correndo. Porque saberia que não tinha nenhuma chance. Primeiro, Golias, ele tinha um capacete de bronze. Quem que ia dar um murro na cara dele? Primeiro que não alcançava, né? Não alcança. Depois que se conseguisse pular e acertar um murro, machucaria a mão. Ele tinha um colete, que também se você tentasse enfiar uma espada, era quase sem chance. Ele tinha também uma caneleira,
Você vai dar um chute numa caneleira ali de bronze? Então, queridos, era assustador. O que está te assustando nessa noite? O que está te trazendo medo nessa noite? Do que você está com medo? Qual é o gigante? Então, sabemos que existia também na Bíblia, na passagem, um homem chamado Sansão. Quem era Sansão? A história de Sansão é contada em Juízes, capítulo 13, e no 16 conta sobre a sua morte, né? Então, se você ler Juízes aí, não precisa nem pôr, tá? Mas você vai ver sobre a história de Sansão. O pai de Sansão se chamava Manoá. E a mãe, alguém sabe o nome da mãe? O nome da mãe é um nome meio difícil, mas eu vou falar. Azeleupone. Como que você sabe disso? Porque eu li a Bíblia. Procurei, estudei. E o nome dela é citado apenas uma vez na Bíblia. Apenas uma vez. E o mais engraçado é que ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Né? Mas aí veio um anjo, aí você lê a história lá para você, tá? E veio um anjo, falou com ela que ela ia engravidar, ia ter que pôr o nome no filho de Sansão, né? E que ele ia salvar Israel, e enfim, né? Isso aí é para levantar a sua curiosidade para você ler. Sansão era um juiz e herói israelita conhecido por sua força sobre-humana. Deus não podia mandar ele para lutar contra Golias? Podia, não podia? E por que não mandou? Porque tem várias hipóteses. Seria muito fácil Sansão vencer Golias. Outra, Deus prova que os pequenos podem vencer os gigantes. Se você se sente pequeno aí para derrotar esse gigante seu, está na hora de você se pôr na presença do Senhor. E vencer esse gigante. Não sei qual é, mas você pode vencer. Porque se você acha que o seu problema, o seu gigante é tão grande, você está diminuindo o seu Deus que você serve. Quem é o seu Deus? É o Deus de Golias? É o Deus vivo. Então, se você serve um Deus vivo, não existe gigante. Pode até aparecer o gigante, mas com uma pequena pedra você derruba ele. Qual que é essa pedra? Oração, jejum, buscar mais a Deus. Davi foi um pastor de ovelhas e se tornou o segundo maior rei de Israel, conhecido por sua fé e por ser um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Davi enfrentou Golias, ainda era um adolescente, com cerca de 17 anos de idade. Embora a Bíblia não indique a idade exata, mas que ele era jovem e não servia no exército, que só aceitava homens a partir dos 20 anos. Então sabemos que os irmãos dele já eram mais de idade, a partir de 20 anos. Mas ele não tinha ainda 20 anos, porque ele não servia o exército. E todos os jovens daquela época, quando faziam 20 anos, eles eram quase que obrigados a servir o exército. Completou 20 anos? Vai. Não é que nem aqui, se se alista, eles vão escolher você. Não, lá era diferente. Por que a idade de 17 anos é deduzida? Davi não tinha idade para o exército,
O alistamento militar em Israel era aos 20 anos, o que nos diz que Davi era mais novo que essa idade. Os irmãos mais velhos estavam no exército. Os 3 irmãos mais velhos de Davi já serviam no exército, o que significavam que tinham mais de 20 anos. Davi era o mais novo dos filhos. Como ele era o mais novo de seus irmãos, mais velhos já estavam no exército. A sua idade deve ser significativamente menor. Perdão. Portanto, a dedução de que Davi tinha cerca de 17 anos, enquanto ainda era um adolescente, é a mais lógica. Estão entendendo? Davi tinha cerca de 15 anos quando foi ungido pela primeira vez, que eu já disse no começo, pelo profeta Samuel, para ser rei de Israel, embora o texto bíblico não especifique a idade exata. E que ainda era jovem demais para o exército. No entanto, sua ascensão oficial ao trono deu-se aos 30 anos. Depois de 15 anos, Davi foi ser rei. Quando foi ungido em Hebrom para reinar sobre o Reino Unido de Israel. A primeira unção, como já disse, a idade não é especificada, mas as pistas indicam que era um adolescente provavelmente entre 14 e 15 anos. Ele ainda cuidava das ovelhas de seu pai e não estava servindo no exército, o que era reservado para maiores de 20 anos. Ele foi um ato profético de Deus, marcado com o propósito divino para a vida de Davi. A ascensão ao trono quando foi coroado rei. Após a morte de Saul, Davi foi ungido rei de Israel em Hebrom, aos 30 anos, conforme o texto bíblico. Dessa idade em diante, iniciou um reinado que duraria 40 anos. A questão, então, queridos, nessa noite, qual é o seu gigante? Qual que é o seu gigante, Nicolas? Nicolas, qual que é o seu gigante? Mirra, Cris, qual que é o seu gigante? Fabiola, Rosana, Fabiano, Molly. Qual é? Tem uma pessoa aqui que derrotou um gigante por esses tempos. Né? Qual que era seu gigante? Como todos sabem, né, o meu genro, ele já tirou a habilitação há muito tempo. E só dirigia a moto. Aí virava e mexia no mercado. E vai nós, no mercado. Deixa eu levar a minha em tal lugar. E vai nós levar. Ou então a Rosana. O carro tá aí. Pega o carro. Vai. Olha o gigante. Olha o gigante. Pega o carro. Não, eu não pego o carro dos outros. Não é questão de pegar o carro dos outros. Porque se fosse isso, hoje ele não estaria dirigindo o carro. Concordam comigo? Aí agora precisa tomar cuidado para não chegar lá e não estar o carro lá. Venceu o gigante. Derrotou o gigante. Qual é o seu gigante nessa noite? Você vai pôr ele por terra ou vai ficar até quando deixando ele vencer a você? Agora ele precisa levar a Mirra no médico? Vai lá, pega o carro e vai. Não depende mais da gente.
Porque ele decidiu que ele tinha que vencer esse gigante. Qual é o seu gigante nessa noite? Quando que você vai pedir a presença de Deus para que você vença esse gigante? Ah, mas é que tem I, tem H, tem J. Coloca um monte de empecilho. Em vez de dar um passo, pegar a pedra, lançar no gigante e derrotar ele, pôr ele por terra. Fica só pondo empecilho. Qual que é o seu gigante? Meu gigante era estar com o microfone na mão pregando a palavra. Meu gigante foi muitas coisas que quando eu decidi vencer, eu não lutei com as minhas próprias forças. Porque eu sou pequeno perto do meu Deus. Mas Ele é grande. Ele vai lutar por você. Você vai, mas não é você que luta. Aquela pedra podia tomar muitas outras direções. Quem sabe o que é um alforje? É um estilingue. Se o cara não for bom, ele não acerta o passarinho. Para quem era mais jovem aí, lembra? Saía caçar passarinho, né? Quebrar vidraça, né? Ó, irmão. Isso não pode, né? Mas Davi, ele deixou o medo para trás. Ele sabia quem ele servia. Ele sabia que ele tinha um Deus que aonde ele fosse, ele poderia tudo. Só que muitas pessoas olham para Davi como um homem pecador. Porque as pessoas só lembram das coisas erradas que nós fazemos. As pessoas só lembram do que você fez de errado, só lembram do seu pecado, mas muitas das vezes não lembram que você orou a Deus, se arrependeu e pediu perdão. Como todos sabem, depois que Davi assumiu o trono, que ele foi rei, ele pecou grandemente. Todos sabem da história. Davi, ele viu Betseba, ele pediu para que fossem buscá-la para ele. Aí já aconteceu adultério. Aí depois ela engravidou. Aí para esconder a gravidez, ele mandou o marido dela para frente da batalha para morrer. Assassinato. Então, quando falam de Davi, muitos só lembram dessa parte. Mas para quem não sabe, os salmos foram escritos por Davi, a maioria. Tem um salmo que eu não lembro realmente qual é, não sou muito bom de guardar as coisas, né? Mas é uma grande oração de Davi, pedindo perdão e se arrependendo de tudo que ele fez. Isso que eu gosto da minha esposa. Ela diz que é o Salmo 51. Não é verdade? Eu não lembrava qual era. Eu sabia que era um salmo, mas eu não sou bom de guardar. Nem nome eu guardo muito. Às vezes dá um branco, né? Quem já teve branco aí, né? Nossa, é fulano. Não é verdade? Então, queridos, qual que é o seu gigante aí nesta noite? Você vai deixar o seu Deus pequeno perto do gigante? Ou você vai falar para o seu gigante
que o seu Deus é maior do que o seu problema. O seu Deus é maior do que o seu gigante. O seu Deus é maior do que tudo que você pode enfrentar. Ah, mas está difícil. Nossa, eu não consigo. Está complicado. O seu Deus não é complicado. O seu Deus é Deus do impossível. Então, se você precisa de algo nessa noite, clame a seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, que Ele se faz presente nesse lugar. E enquanto você ficar deixando esse gigante ficar te colocando medo, assim como Golias fez, por muito tempo, ele desafiava a Israel. Ele desafiava por quê? Ele sabia que eles tinham medo dele. Ele sabia disso. E quando você sabe que a pessoa tem medo de você, você se impõe na frente dela. Por que eu falo isso? No tempo de antigamente, quando a gente ia na escola, quem tinha medo da gente, a gente chegava e passava assim. Na minha classe, tinha muita gente que tinha medo de mim. Tinha um amigo da Rosana que ele saía correndo. Ele nem conversava mais com a Rosana de medo. Né? Mas isso é uma outra história. Mas enquanto você deixar esse gigante saber que você tem medo dele, ele vai continuar te afrontando. Ele vai continuar chegando perto de você e falando: você não é nada, você não consegue, você é fraco, você não vai vencer. Isso só vai mudar depois que você tomar atitude. Pegar a pedra, acertar na cabeça, fazer como Davi fez, pisar em cima, pegar a espada e cortar a cabeça do gigante. Fora isso, irmão, não adianta você estar vindo na igreja, não adianta você estar orando, não adianta você estar fazendo muitas coisas. Porque você está diminuindo o seu Deus. Essa é a grande verdade. Então, nessa noite, é noite de derrotar o gigante. Quem vai derrotar o gigante aqui nessa noite? Amém? Vai derrotar mesmo? Vai? Não parece que vocês estão meio com medo. Quem vai para a guerra? Quem vai para a guerra? Amém, eu vou lutar contra o gigante. Amém, queridos? Eu quero chamar a Rô aqui. É um louvor que fala um pouco, né? Que como um deserto isso vai passar. Por isso, resistindo estou. Você está resistindo o gigante? Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Adore ao Senhor nessa noite, porque é Ele que te sustenta de pé. Se não fosse o nosso Deus Todo-Poderoso, nós já estaríamos vencidos. Porque a gente deixa qualquer coisa nos vencer. Rapidinho. Quando eu fumava maconha, eu sempre quis parar. Mas eu nunca tomava uma atitude. Nunca tomava atitude. Não, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Mas o gigante estava sempre ali. Sempre ali.
Para mim trabalhar, eu precisava fumar maconha. Senão eu não consigo trabalhar. Eu ia jogar bola, eu precisava fumar maconha, porque senão eu não conseguia correr. Para tudo, eu precisava da maconha. Eu era dependente. Aquele gigante, ele tinha um poder sobre mim. Mas graças a Deus, esse gigante foi vencido. Aleluia. A partir do dia que eu tomei posição, apesar de não ser um guerreiro experiente, eu fui para a batalha. Eu fui para a batalha, assim como Davi, que era um menino, foi e venceu. Eu venci. E continuei vencendo muitas coisas. Quem me conhece sabe. Passei por muitas coisas que, se não fosse Deus na minha vida, hoje eu não estaria aqui. Quando eu tocava carrom na igreja, eu ficava escondido atrás do altar para ninguém me ver. Foi um gigante que eu derrotei. Foi um gigante. A primeira vez que a pastora Bel falou, Beto vai fazer uma oração agora, eu quase entrei embaixo das cadeiras e saí correndo. Aí, tá bom, vai fazer a oração. Não podia correr, né? Não pode correr. Se correr, você está sendo frouxo. Peguei o microfone. Meu Deus, Pai, abençoa. Aí a Rosana do lado catava o microfone. E eu tirava. Então, foi gigantes que eu venci. Hoje, se deixar, eu fico com o microfone na boca, falando, né? E fico falando. Mas eu falo coisas boas. Que Deus traz para mim coisas que não é ladainha. São palavras que o Senhor traz para nós. Muitas das vezes você acha que eu sentei hoje de manhã, peguei a Bíblia, li lá onde fala sobre Davi, fiz uma anotação e estou aqui pregando. Você acha que é assim? Muitas das vezes eu passo a semana inteira pedindo para Deus, lá no meu serviço eu trabalho sozinho. Eu fico ali e falo, nossa Senhor, mas o que eu vou falar para o povo? O que eu tenho que falar para eles? O Senhor vem trazendo. Aí quando está lá uma boa parte assim, eu começo a pregar para mim mesmo. Os cachorros que tem lá, que ficam o dia inteiro atrás de mim, as paredes, e fico falando. Senhor, mas é isso mesmo? O Senhor fala, não, vai lá em tal livro e leia isso. Aí tudo aquilo que você tinha preparado, você fala, nossa, e agora? Aí você começa tudo de novo. Aí beleza, você está quase tudo no pente. Aí Deus fala para você, agora você junta as duas. Aí você junta as duas. Aí já é sábado, você fica com a cabeça preocupada no louvor. Aí você está tocando louvor pensando no que você vai pregar. Eu vim falando hoje com a Rosana, falei, eu preciso de alguém que toque no meu lugar. Eu preciso me dedicar mais à palavra. Né? Mas falando como a gente já falou no começo, a gente não é profissional. Mas a gente está aqui para fazer o nosso melhor. Mas a gente ora para que Deus traga pessoas para que possam fazer isso. Que a gente sabe que a gente faz, mas a gente podia estar fazendo outras coisas ali fora, enquanto alguém estaria aqui, ó, tocando. A gente podia estar preocupado com outras coisas, enquanto alguém se preocupa com o louvor. Mas Deus há de despertar alguém para que faça isso. Né? Para derrotar esse gigante. Esse gigante está demais. Né? O gigante está demais. Eu derrotei muitos gigantes. E eu creio que você também pode derrotar esses gigantes que estão te incomodando. Mas basta você tomar atitude. Se você não tomar atitude, você pode tocar,
Você pode pregar, você pode orar, você pode jejuar, mas Deus quer o que de você? Atitude. Não, eu vou, pode deixar. Eu não sei tocar teclado, nem sei qual que é o dó, qual que é o ré ali. Mas se eu pegar uma semana, eu creio que eu toco uma música. Eu toco. Mas para que você precisa? Atitude. Aqui é tum papá, mas não é, você acha que é fácil. Você acha que é fácil, mas não é fácil. Não é fácil. Né? Vocês dão risada. Mas não é. Para você bater aqui é fácil. Agora acompanha o teclado. Vem acompanhar. Para ver se é fácil. Pergunta para a Cris aí se é fácil. Você acha que é fácil estar aqui pregando? Não é fácil. Você acha que é fácil louvar? Não é fácil. Mas a gente tem que fazer, a gente tem que se dedicar. Nada é fácil nessa vida. Às vezes as pessoas falam, você quer ser rico? Levanta cedo. O padeiro que levanta às 3 da manhã, às vezes não tem nem carro para andar. Não é o levantar cedo, querido. Não é o levantar cedo. Eles dão risada. Mas é verdade. Tem pessoa que fala, ele levanta cedo. Então o cara que trabalha das 2 às 10, ele não tem nada, porque ele levanta tarde. Ele trabalha até às 10 da noite, muitas das vezes o cara chega 3 horas da madrugada, às vezes, né, tem uns horários aí meio chato, todo mundo sabe. Aí ele quer descansar até 9 horas, então aí ele é vagabundo. É assim que funcionam as coisas, né? Mas eu creio que nós vamos derrotar esse gigante. É sobre o gigante que a gente está falando. É sobre o Deus que você serve. É um Deus poderoso. Você só não derrotou esse gigante ainda porque você não soube enfrentar a batalha. Você está deixando o Golias tomar conta da sua vida, em vez de Deus. Então, a partir de hoje, derrote esse Golias. Derrote ele. Eu sei que você pode. Tudo nós podemos na força do Deus vivo. Não na força do seu braço. Mas com Deus, a gente pode tudo. Amém? Deixa eu parar de falar. Mas, quem entendeu a palavra? Amém. Amém? Deixa eu parar. Glória a Deus. Vai falar. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu está cuidando de mim. Toda a tua mudança só pra me mostrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. Com decreto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E agora eu quis sustentar-me de pé.
não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ter fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Amém, queridos? Não vou falar mais, tá? Mas adore o Senhor, porque Ele que vai sustentar você de pé, né? E diga assim que você não vai perder a guerra. Você vai louvar em meio às tentações, porque é mais que a estratégia, é louvar o Senhor, é pedir a Ele, e Ele vai te sustentar. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Entenderam a palavra? Glória a Deus. A palavra foi muito boa. Aprendemos. Estamos dia após dia sendo forjados para as batalhas que temos que enfrentar. E como o Beto disse, se nós não tivermos atitude, como que Deus vai nos usar? Como que Deus vai nos colocar à frente das batalhas? Então se disponha, se coloque na disposição do Senhor, que o Senhor vai usar a sua vida para alcançar outras vidas também que estão precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Hoje o Senhor falou conosco, amanhã pode ser nós falando com outros. Amém? Glória a Deus. Coloque-se em pé. Vamos agradecer a Deus por essa reunião abençoada, por essa palavra que Deus trouxe a nós, nos orientando, nos ensinando, nos instruindo, e que os nossos gigantes dessa semana já estejam caindo por terra. Amém? Vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor falou conosco, pelos louvores que nós pudemos entoar ao Senhor, e que o Senhor nos leve para casa em paz, abençoados e protegidos. Amém? Feche os seus olhos
eleve seu pensamento e suas mãos aos céus. Pai soberano, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Jesus, pelos louvores que entoamos em teu nome. Obrigada, Senhor, pela palavra que veio para nos instruir, Senhor. Que veio como uma flecha no nosso coração. E que veio, Jesus querido, nos despertando, para que nós possamos, Jesus querido, não nos abater, não nos colocar como covardes diante da batalha, mas enfrentarmos, Jesus querido, na força do Senhor. O Senhor é o Deus dos exércitos, aquele que vence todas as batalhas, e nós contigo vencemos todas as nossas batalhas. Então, que nós possamos, Jesus querido, nos dispor a Ti, nos dispor, Jesus querido, aquilo que o Senhor tem para nós, e que nós possamos sair vencedores em todas as nossas dificuldades. Que o Senhor nos leve para casa abençoados, que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal, de todo perigo, de toda cilada. Ó Deus, em nome de Jesus, venha nos livrando, Senhor. Ó Deus, de tudo aquilo que o inimigo possa intentar contra nós, as setas, em nome de Jesus. Nos livra nesta noite, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, das retaliações malignas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos ter não só esta noite abençoada, mas toda a nossa semana abençoada por Ti. Assim nós oramos ao Senhor e graças te damos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Recebam a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz: amém. Está encerrado em nome de Jesus.